Boa noite, pessoal. Vou esperar mais 5 minutos e aí a gente começa.
Boa noite novamente. Sejam bem-vindos. Eu sou Amanda, eu sou a produtora do Educativo no Espaço CC. Fico muito feliz com a presença de vocês nessa aula aberta com o Rodrigo Rosmi, que já esteve conosco em outros projetos. Fiquem à vontade para abrirem a câmera, né? É importante para quem ministra a aula ver o rosto de vocês, ter essa proximidade virtual. Lembrem-se também de mutar os microfones, e aí ao final da aula a gente abre para pergunta. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Rosmi, que é artista, designer e editor, com uma pesquisa voltada às investigações de linguagens, formas e suportes de comunicação. E a aula de hoje tem como foco o processo de criação de alguns artistas, traçando pontos, reflexões e exemplos de projetos que ganham autonomia no mundo material e no mundo das ideias também. E aí, hoje a aula também tem a intenção de dar um start na oficina de Zine que ele vai ministrar na semana que vem e que está com as inscrições abertas. Então, para quem tiver interesse, pode entrar no nosso site e checar as informações gerais do curso. Bom, muito obrigada pela presença mais uma vez, Rodrigo, e fique à vontade para iniciar a sua aula. Então, boa noite, gente, boa noite a todo mundo. Enfim, agradeço a Amanda, o Espaço CC, todos vocês por a disponibilidade para poder trocar essa ideia sobre o desenho, sobre o design, nessa quarta-feira à noite. Me confirmem aí se vocês estão vendo a minha tela, Amanda, tá ok? Tá ok, sim, dá para ver tudo. Então, ótimo. Enfim, a Amanda falou um pouco aí sobre um pouco da dinâmica da aula, quem sou eu, né? Também vocês devem ter acompanhado aí nas redes sociais. Eu sempre começo as minhas aulas me apresentando, né? Falo um pouco do meu trabalho, da minha formação, dos lugares que eu passei, né? Os espaços com qual eu me envolvi para poder, enfim, até contextualizar o meu trabalho, a pesquisa em relação a Zine, a design, isso tudo, enfim. Eu sou nascido e criado em Armação dos Búzios, uma cidade que fica no interior do estado do Rio. Enfim, é uma cidade super pequena, conhecida no mundo inteiro, mas, enfim, oferece pouquíssimas oportunidades para a sua juventude, né? Enfim, então, eu trago essa imagem aí na minha formatura de 6 anos para poder falar um pouco desse período, né? E aí, desde moleque, enfim, eu sempre tive esse objetivo de ir para o Rio estudar. Então, enfim, passei um período lá na PUC-Rio, onde eu me formei em design. Também tive uma convivência também no Parque Lage, né? Fiquei um ano lá fazendo uma série de cursos, enfim. Então, eu sou esse designer com essa inclinação para as artes, né? Enfim, ao longo da minha graduação na PUC, né? Eu sou graduado em design, na habilitação de comunicação visual especificamente, mas eu sempre tive, enfim, voltado para essas questões da arte, né? Enfim, grafite, desenho e tal. Então, a minha graduação em design, ela foi toda, enfim, guiada por esses interesses, né? E no meio dessa graduação, né, eu encontrei outros amigos, parceiros de projeto que também tinham essa mesma inquietação, né? Estavam no curso de design, mas estavam ali querendo, na verdade, fazer arte, enfim, entrar nesse universo. E, enfim, eu fiz parte de vários coletivos ao longo desse período de graduação, né? Enfim, um coletivo de arte. Tem o meu projeto, né, que é a Casa 27, que é uma editora independente que eu criei, onde eu desenvolvo essa prática da produção de vinho. Vou falar mais à frente para vocês do que é a Casa 27, né? Vocês vão entender. Mas queria falar também desse coletivo do qual eu faço parte, né, que na verdade não é um coletivo, é uma igreja mesmo, de fato, de artistas, artistas, enfim, que entendem, né, o seu trabalho como uma produção em arte, né? Enfim, enfim, a gente se associou, né, nesse período da faculdade com o objetivo de criar formas de expor o nosso trabalho, né? Enfim, isso foi se desdobrando e hoje se tornou um grande movimento ao qual, enfim, vários artistas fazem parte. Enfim, eu
tô lá, né? Essa imagem aqui que eu trago para vocês é a imagem do nosso primeiro encontro, né? Aonde, enfim, aonde essa ideia foi colocada, aonde a galera, enfim, foi desenvolvendo isso, enfim, o projeto está vivo aí até hoje. Enfim, a gente começou fazendo projetos independentes, ao passo de ser, enfim, convidado para entrar nesses espaços institucionais. Enfim, fizemos uma série de exposições, tem uma galera aí, enfim, vários artistas produzindo em torno dessa ideia, né, da noiva da Igreja do Reino da Arte. Enfim, um desses artistas, eu sempre falo dele porque talvez seja um dos mais conhecidos, o Maxwell Alexandre, mas, enfim, tem vários outros, né, artistas, como eu, o Raoni Azevedo, Maria Antônia, Caio Rosa, enfim, Alan Weber, vários artistas que eu poderia citar que, enfim, estão relacionados, né, a essa ideia. Enfim, o projeto, enfim, segue vivo, né? Acompanhem aí no Instagram, é a melhor forma de acompanhar e entender a igreja a partir da prática dos seus artistas, né? Então, eu sou um deles e vou, enfim, na aula de hoje e ao longo do curso inteiro, né, vou apresentar para vocês o como, né, eu me relaciono a esse projeto especificamente, né? E uma das coisas que a gente tem dentro da igreja, uma coisa que eu também aprendi no Parque Lage, né, é entender na nossa própria vida, né, como um assunto para a obra de arte, né, entendendo o que a gente tem de original, né, o que a gente mais tem de original é a nossa biografia, né, os lugares por onde a gente passou, os amigos, enfim, as relações, os afetos, os interesses. Então isso é o que nos, enfim, nos faz único, né? Então, eu também trago isso muito para o meu trabalho, né? Enfim, a própria vida como um assunto. Um exemplo disso é um evento que aconteceu essa semana da igreja. Eu trago aqui para poder contextualizar, né? Enfim, o que essa igreja faz, né? Isso foi um convite a uma peregrinação por um irmão nosso da igreja, o Lucas. Enfim, era um convite a uma peregrinação que saía da Praia do Leme, né? Até a praia de Piratininga, que fica em Niterói, do outro lado da ponte. Enfim, é uma coisa, uma peregrinação, né, de artistas, enfim, ali fazendo um ritual, né, transformando isso, enfim, num trabalho de arte, num ato de fé, enfim, também, enfim, num ato simbólico, político. O mapa está aí embaixo, né, para quem, enfim, não conhece também entender, né, o que é esse percurso, né, essa visão da Baía de Guanabara, enfim. Então, eu trago isso para poder contextualizar vocês, né? Quem é esse Rodrigo que vai estar aqui falando de design, está falando de zine, de livro, enfim, de cultura material, enfim, são os vários assuntos que eu vou trazer para vocês hoje nessa aula aberta, né, intitulada De Zero a 100 e o Infinito, né? Enfim, ao final eu espero deixar essa sentença bem clara na cabeça de vocês. Enfim, e eu quero começar, né, essa aula respondendo uma pergunta que é a norteadora de todo o curso, né? Enfim, acredito que todos vocês que se inscreveram, que estão aqui interessados, entraram em contato com esse termo, né? Designologia, aí no material de divulgação do Espaço ICC. E eu gostaria, né, de apresentar para vocês o que é isso, né? Enfim, o que é designologia, da onde que eu tirei esse termo, da onde vem essa ideia, né? Enfim, eu coloquei aí no chat para vocês um link de uma pastinha no Drive que está lá disponível aberta com esse texto para vocês acessarem. É um convite à leitura para quem quiser, enfim, tem interesse em se aprofundar. É um texto muito bom, didático, escrito pelo Eduardo Portugal, que é um português, pesquisador, doutor em comunicação visual. É um texto que ele publicou na revista da ESG, uma edição de 2009. Enfim, é um texto super acadêmico que fica lá escondido nessas revistas anuais, enfim, que somente os professores leem e algumas outras pessoas leem. Enfim, eu entrei em contato com esse texto em 2013. É um texto que ele enfim, é um guia para o meu trabalho, para a minha pesquisa em design.
na totalidade. Assim, ele me promoveu um insight muito interessante para poder pensar o método, né, o trabalho, a ideia de projeto. Enfim, o Corte Real, como eu falei, é esse cara, enfim, totalmente acadêmico, enfim, português, então tem toda aquela escrita, né, um pouco mais com uma cara academicista, mas é um texto muito didático, muito bom. E dentro desse texto, né, ele se vale de um outro texto do Nelson Goodman, que é um, é, um crítico de arte, enfim, um filósofo da arte, né, enfim, um norte-americano, um cara que foi muito importante num período histórico, ali na década de 70, ele escreveu algumas coisas que foram muito interessantes, porque é um momento de virada também da produção em arte, né? A questão do pós-guerra, os Estados Unidos se tornando ali como a primeira metade do século XX, Paris é a capital da arte, né? Enfim, então na segunda metade isso migra para os Estados Unidos, tendo Nova York ali como, né, a Big Apple, como a cereja. Enfim, então o Nelson Goodman ele é um cara muito interessante para poder entender, né, essa transição, né, até chegar ao que a gente está vivendo hoje. E o Corte Real ele se baseia numa ideia, né, do Nelson Goodman para poder, enfim, formular, propor esse termo designologia. E aqui agora, gente, eu vou destrinchar alguns parágrafos desse texto para a gente entendendo, né, como ele vai construindo, né? Porque designologia é um termo, ele é um neologismo, né? Enfim, o design com logia, né? O sufixo de, enfim, conhecimento, ciência é um neologismo inventado por esse autor dentro desse texto, e eu me apropriei desse texto, né, para poder, enfim, ampliar ele, né? Enfim, ao longo do curso eu vou demonstrar para vocês o como eu me aproprio dessa metodologia para poder criar uma coisa própria também, né? Enfim, trago a metodologia de ideias, enfim, uma série de coisas que a gente vai conversar. Mas, enfim, o texto é muito bom, texto, enfim, super estruturado, é um tipo de texto que eu adoro, assim, apesar de ter um tom acadêmico, mas ele é didático, né? Enfim, ele vai falando do século XX, né? Vou fazer uma breve leitura aqui. O século XX, cheio de surpresas artísticas, né? Colocou inúmeras dificuldades à teoria da arte. Como, se não bastasse a evolução artística, algumas questões surgiram mais recentemente colocadas por um domínio crescente de objetos feitos por um uso comum que intersectam os domínios da arte. Chamam-se muitas vezes esses objetos de objetos de design ou simplesmente design, ou seja, o Nelson Goodman, como eu falei, Goodman, né? Ele escreve na década de 70, então, enfim, já tem Bauhaus, enfim, já tem, enfim, as escolas de design já estão espalhadas pelo mundo, enfim, o design ele já está totalmente introduzido, né? E ele, como filósofo da arte, começa a se preocupar com isso. E ele vai escrever um texto, que é um texto clássico, que é esse Quando é Arte. Enfim, Nelson Goodman ele tem vários textos muito chaves. Esse livro que eu mostrei para vocês antes talvez seja um primeiro livro introdutório para poder entrar no trabalho dele, ou esse texto, né, de Quando é Arte, esse texto que o Corte Real se apropria, né, para poder criar esse neologismo de designologia. E nesse texto, né, o texto Quando é Arte, né, encontramos, né, respostas encontramos apausigadoras respostas relativas à arte e um correspondente número, né, número de questões intrigantes ao design. Né? Goodman interessa-se particularmente pela arte e pela ciência. Quem estiver interessado numa designologia, a quem estiver interessado numa designologia, interessa o que está no meio, né? Enfim, o Nelson Goodman também ele tem essa coisa de sempre tratar, né, a arte como ciência, né? Então ele também é um filósofo da arte muito interessante para a criação dessa noção, né? Entender a produção de arte como uma operação de pensamento, né? Colocar a arte ao lado
no mesmo pé de igualdade das outras ciências, né? Como, enfim, a sociologia e a história e tudo isso, né? Então, ele vai falar o que interessa, o que está no meio, né? O que está no meio entre a arte e a ciência, ele vai trazer como a ideia de projeto, né? E ele vai, enfim, o Goodman vai propor uma clarificação dentro de uma teoria dos símbolos, especialmente, né, considerando os estatutos do Range e a chamada arte conceitual, né? Então ele começa falando dos designers e vai falar desses artistas conceituais ali que estão plantando, né, essas sementes, enfim, da arte contemporânea. Ele traz esse exemplo do Randy May, que é, enfim, a presença do Duchamp, né, que é incontornável ali para, enfim, a gente o desbloqueio, né, da arte contemporânea e também a chamada arte conceitual, né? E essa imagem que eu trago no fundo para vocês enfim, é o artista que eu mais onde eu vejo uma designologia aplicada assim numa vida e obra, que é o Richard Serra, enfim, que é um artista que, enfim, eu vou destrinchar muito a vida e a obra dele, né? Esse trabalho é da fase dele jovem, né? Enfim, são os trabalhos dele baseados na lista de verbos que ele criou. Enfim, são trabalhos que são uma espécie de enunciados artísticos que ele cria, e os trabalhos são respostas a esses enunciados, enfim. Então, se aproxima, né, de uma metodologia para uma criação de um trabalho artístico, né, e com uma poesia muito grande, assim. Então, enfim, Richard Serra é um artista, se eu pudesse, dentro do campo da arte, ele é o maior exemplo, assim, de uma designologia. Enfim, tem vários outros nomes que eu vou trazer para vocês. A presença do Duchamp, né? Enfim, o Duchamp, ele é um marco muito importante nesse trabalho dele de 1917, né? O Urinol, enfim, um marco, né? Enfim, o Duchamp, enfim, faz a cabeça da galera ferver ali na época, né? Porque ele tira a questão da manualidade para colocar o trabalho de arte como uma operação simbólica, né? Enfim, ou seja, ele só deslocou um objeto industrial, ou seja, um objeto de design feito em série, enfim, e ele, a partir da operação artística, né, à mão, ele vai lá e transforma esse objeto num objeto de arte, né? Enfim, então isso cria um pressuposto para o que vai acontecer ao longo do século XX, enfim, uma experimentação gigante onde os artistas vão, enfim, fazer uma série de exercícios aqui no Richard Serra, mas enfim, entenda, né, um mar de artistas ao longo do século XX, aqui eu trago o Richard Serra para poder contextualizar, e o Duchamp também. E dentro desse texto, né, o Nelson Goodman ele vai dizer que o desafio como reconhecer, né, dentro desse universo de vários objetos simbólicos boiando, né, como reconhecer o que é arte. E aí ele vai criar esses três pressupostos, né? A categoria da representação, da expressão e a exemplificação, né? Ou seja, e aí ele vai explicar bonitinho dentro do texto, enfim, o que é a representação, né? Representação, enfim, quando faz alusão a uma outra coisa, né? A uma coisa que já existe, ou seja, um retrato, uma natureza morta, enfim, isso é um exemplo, né? Enfim, ou a expressão, né? Ele vai colocar a expressão como a assinatura, enfim, do artista, né? A questão da verve, a questão da particularidade, do traço, das escolhas, isso é o que caracteriza. E a questão da exemplificação, ele vai falar a questão das categorias da arte, né? Enfim, a pintura, a performance, o teatro, a literatura, o texto em arte, a fotografia, isso são categorias que se tornam exemplos, modelos para que outros objetos existam, né? E ele é muito interessante porque ele vai falar como que a arte contemporânea, a partir da exemplificação, ela amplia o norte de categorias, né? Então, se até determinado momento da história da arte a gente tinha pintura, escultura e, enfim, teatro estava de um lado,
E do nada, no século XX, a gente vai ter o quadrinho, vai ter o cinema, vai ter a performance, ou seja, a videoarte, poesia concreta, ou seja, as categorias de design, as categorias de arte, elas se ampliaram, né? Então, Nelson Goodman, ele, dentro desse texto Entender a Arte, ele cria esses 3 tópicos. E aí, o Corte Real, ele vai criar uma tríade a partir disso, né? Ele vai responder a pergunta quando é design, né? E ele vai criar a sua tríade em relação ao Nelson Goodman, né? Feito para ser percebido pelo processo de ser mostrada, a arte parece diferente do design, feito para ser percebido pelo processo de ser usado, né? Enfim, então ele vai fazer essa distinção, né? Do trabalho de arte, aquilo que é percebido, né? Existe a partir da sua, tem a sua existência, né? Garantida a partir da sua exposição, e o objeto de design não, né? Ele existe a partir da sua funcionalidade, né? Enfim, se ele não funciona, ele, enfim, tem alguma questão aí. Em consequência, né, o quando de Goodman refere-se a quando nós categorizamos os objetos enquanto sendo arte ou design, né? E aí o Cortial ele vai trazer a sua tríade, né? A questão da apresentação, a questão da impressão, né? E a questão da autentificação. Enfim, e isso relacionado, né, à tríade do Goodman, né? E aí o que seria essa apresentação, né? Enfim, a coisa, né? A coisa que alude a si própria, né? Ou seja, o, o resultado, enfim, né? Tipo, o objeto, no caso, enfim, o livro, o copo, a xícara, ou a gente vai, enfim, entender também, né? Que design também ele pode ser pode produzir uma coisa que não seja material, né? Enfim, o design ele pode produzir uma experiência, né? Enfim, então eu estou usando exemplos de coisas físicas, né? Mas enfim, o resultado do processo de design ele pode criar coisas, enfim, materiais como ideias, né? Enfim, eu costumo falar que todos os cursos que eu faço eles são projetos de design, enfim, são ideias, enfim, configuradas ali dentro de um formato de uma linha do tempo. Enfim. Então a apresentação seria a coisa que alude a si própria, ou seja, ela não representa nada, ela é. O copo é o copo, ele não representa, enfim, um outro copo. A impressão, né? Enfim, a simbolização através da expressão relaciona objetos ou aspectos com categorias do tipo emocional ou sentimental, que seria isso, né? Ou seja, imprimir valores nos objetos, ou seja, imprimir no copo um valor simbólico, né? Fazer com que a forma do copo remeta à silhueta de um cisne de tal localidade, enfim, atribuir, né, determinados valores conceituais, estéticos a um objeto, né? E, por último, a autentificação, ou seja, a amostra tem que ser autêntica porque deve possuir autênticas características do objeto que exemplifica, ou seja, a autentificação, ou seja, o que configura um copo, o que configura uma xícara, né? Ou seja, a alça, um pires, determinados aspectos técnicos, né, que configuram aquele objeto e, como eu falei, né, essa autentificação ela pode aumentar, porque o artista, quando ele inventa, ele cria um novo objeto a ser exemplo de uma categoria, né? Então, o artista ele é enfim, um fazedor que amplia o seu próprio campo, né? Enfim, é muito interessante essa conjugar, né, um processo criativo artístico com um processo metodológico de design, né, que tem um objetivo claro, que tem, enfim, tempo, enfim, parâmetros projetuais que devem ser respeitados, enfim. Então, vai afunilando, né, esse texto do Nelson Goodman para a gente entender que o que tem de em comum entre arte, design e arquitetura,
as engenharias e tal, é a ideia de projeto, né? Enfim, se o objeto que você vai fazer, se esse copo, né, ele vai estar numa exposição de design ou numa coletiva de arte, enfim, são outros agentes, né? São os agentes, enfim, é o mercado da arte, enfim, é o curador, são as instituições, enfim, então, ao artista, né? Enfim, a quem cria, de fato interessa o que está no meio, ou seja, o projeto, né? Enfim, a ideia de projeto, e a ideia de projeto implica na ideia de processo. Enfim, vou falar mais à frente disso também. Enfim, e aí destrinchando, né, para poder, enfim, chegar no final desse texto e entender como ele é didático, né? Ele nos permite, enfim, uma espécie de bússola para poder guiar o processo criativo, né? Enfim, entendendo essas três categorias, né? E a este ponto conclusivo, né, dizemos muito claramente que o objeto de design é um pré-objeto. Um objeto é design quando as seguintes condições se verificam. Quando o objeto é percebido como a representação da ideia que o precedeu, ou seja, isso é muito importante. Quando o objeto de design é percebido como representado a ideia que o precedeu. Quando o objeto é percebido como expressando uma impressão prévia. Quando o objeto é percebido como exemplificando uma ideia de uso, né? Como a sua amostra autêntica. Enfim, novamente o exemplo da xícara e do copo que eu falei. E aí, a designologia vai colocar aí ele vai colocar essa sentença, né? Enfim, diante disso, né? Diante dessa ideia de que o que tem de em comum é o processo criativo, né? Então, esses objetos, o resultado final, né, do processo de pensamento, o objeto, ele é vítima de simbolização, ou seja, o contexto, né, ele vai simbolizar esse objeto de uma forma ou de outra, né? Enfim, isso é uma constatação, né, que o texto traz, que coloca, enfim, uma autonomia na mão do artista, né? Enfim, o artista ali como um desbravador do seu próprio campo, né? E aí, quase no fim, né, do Quando é Arte, o Nelson Goodman afirma, né? Uma característica saliente da simbolização, como afirmei, é que tanto pode vir como pode ir. Um objeto pode simbolizar diferentes coisas em diferentes momentos e nada em outras alturas. Um objeto inerte ou puramente utilitário pode vir a funcionar como arte e a obra de arte pode vir a funcionar como um objeto puramente utilitário, né? Então, tudo isso que eu falei, né? A questão da simbolização. E aí, já em caráter de resumo, a gente vai entender que a designologia ela é uma metodologia, né, de trabalho, né, de criação, que gera a criação de objetos simbólicos. Né? Então, a gente pode entender o design, né, enfim, a designologia, como uma teoria de símbolos, ou seja, uma metodologia que permite você criar não só objetos, mas, enfim, ideias, enfim, materializar, entender, colocar o processo criativo, artístico dentro de uma métrica, né? Dentro de uma métrica e entender, né, a metodologia como uma coisa, enfim, que não é estanque, né? Enfim, que na verdade ela se molda a cada projeto, né? Enfim, então chegando já, né, no final da definição disso, né, ele vai construir, né, essas duas sentenças, né, conclusivas. A analogia deveria ser, consequentemente, uma ciência devotada a compreender a natureza dos pré-objetos e os processos pelos quais os objetos aludem os pré-objetos. Ou seja, a analogia é esse trabalho de preparação, de pesquisa, de planejamento, de pesquisa e que guia, né, um projeto
E quando essa coisa final, né, esse copo, essa casa, enfim, esse cartaz, enfim, essa solução de design chegar ao final, ela deve aludir a essa natureza, né? A natureza desses pré-objetos. Enfim, é uma ideia, enfim, super muito interessante. Enfim, isso é aplicável a qualquer tipo de criação que você faça aqui. Eu posso estar puxando a sardinha um pouco mais para o meu lado da minha questão de comunicação visual e de artista gráfico, mas, enfim, isso pode ser usado para qualquer área, né? Enfim, para moda, para música, enfim, para literatura, enfim, para qualquer tipo de elaboração, né? Qualquer tipo de processo criativo. Tá, né? Alguém quer falar alguma coisa? Rolou o microfone. Então, enfim, já em caráter conclusivo, né? Qualquer ciência que opera dentro dos seus próprios sistemas de simbolização, qualquer ciência opera dentro do seu próprio sistema de simbolização relacionado com outros sistemas de simbolização através da teoria dos símbolos, né? A designologia deveria focar-se primeiramente nas condições do quando é design, ou seja, um foco no processo criativo, né? Então, o que é designologia, né? Designologia é essa, enfim, essa teoria dos símbolos, né? Essa espécie de ciência do processo de criação, né? É uma tentativa de colocar uma coisa que muitas vezes o processo criativo, né? Enfim, tem grandes artistas que escreveram, que relatam, que falam sobre o seu processo, sobre o seu processo criativo, né? Enfim, eu sempre gostei muito dessa coisa de biografia de artistas, justamente para poder entender essa coisa de vida e obra. E a gente vai ver, né, que o processo criativo às vezes ele é caótico, né? E o designer no dia a dia, né, ele lida com coisas funcionais, né? Enfim, como entrar, como deslocar X quantidade de pessoas dentro de um espaço, como sinalizar, enfim, uma exposição, né? Então, enfim, são várias questões que podem ser interpretadas e entendidas como soluções de design, né? Enfim, então a designologia seria essa ciência do design que se preocupa com aquilo que está no meio, né? Enfim, no meio do caminho, já que o final, né, os objetos, eles são passíveis de simbolização. Então, a designologia, ela se apega à ideia de projeto e aos pré-objetos, né? Enfim, o sketch, né? Enfim, a maquete, a pesquisa, enfim, tudo aquilo que precede a criação de um objeto, né? E aí eu vou ampliando, né, esse mapa para a gente entender, né, a ideia de projeto sempre relacionada a processo e experimentação, né, e experiência. Enfim, os pré-objetos seriam essas ideias, os protótipos, enfim, a boneca do livro, enfim, o sketch, o storyboard, o moodboard, enfim, os primeiros experimentos que você vai fazer, né, e analisar, e depois os objetos, né? E como eu falei, esses objetos eles criam categorias. E aqui, né, gente, peço que entendam categoria de uma forma didática, né? Enfim, não categoria para dizer o que é e o que não é. Eu não quero definir o que é performance e o que não é. Enfim, esse não é uma questão para mim. A minha questão, quando eu falo categoria, é no sentido analítico. Enfim, criar categorias como pintura, como literatura, enfim, para tentar abarcar coisas que são muito grandes, mas tentar, enfim, incluir todo mundo nessa história, né? E os modelos, enfim, os modelos são os exemplos máximos, né? Enfim, o exemplo máximo do design de moda, né? O exemplo máximo da solução de projeto de produto, enfim, as grandes pinturas aí da história, enfim. Então, os modelos eles estão aí para nos ajudar. E aí, chegando já do meio para o final da nossa conversa, o que é designologia? Designologia é uma metodologia de criação de objetos simbólicos. Se esses objetos eles vão ser design ou arte, é uma questão do contexto e também do artista. Obviamente, o artista, o designer, o criador,
ele também tem uma mão para poder guiar esse objeto, né? Ele também tem autonomia para poder fazer com que esse objeto ele possa, na verdade, às vezes, circular esses vários ambientes, né? E aí, dado esse resumo relâmpago desse texto super saboroso e didático, ele nos apresenta uma teoria, né? Uma teoria, uma metodologia de design para poder chegar em soluções criativas, enfim, objetos simbólicos, né? E esse texto, né? Ele traz no bojo dele, né? Um convite à prática, né? Enfim, porque a metodologia ela se faz no exercício, né? Na experimentação. E o que eu sempre trago nos meus cursos, né? Essa ideia de teoria e prática que leva a uma praxe, né? Ou seja, o que é a praxe? A praxe é uma prática, né? Uma feitura acompanhada de uma reflexão, né? Ou seja, fazer acompanhado de uma metodologia, né? Fazer acompanhado de um planejamento, né? De um guia com etapas, enfim, com um parâmetro, com um determinado norte a chegar, né? Mesmo que, enfim, essa imagem no final ela não seja tão clara, mas que você possa desde o primeiro momento da tua ideia você ter, enfim, ferramentas para poder guiar e se posicionar. Então, a ideia da designologia, dessa metodologia de criação de objetos simbólicos, é trazer ela para a prática. E aí eu chego no assunto da nossa aula, né? Enfim, que é daqui a pouco, mas eu queria falar isso aqui também antes, que eu tinha esquecido, né? Que eu apresentei para vocês hoje, né? Essas duas primeiras tríades, né? O quando é arte e quando é design. E aí, ao longo do curso, né? Eu vou trazer outros teóricos e incorporando essa designologia junto com vocês, né? Pois, como eu falei, o Corte Real pegou o texto do Nelson Guzman para poder criar a designologia e eu peguei o texto do Corte Real para criar a minha designologia, a minha metodologia de ideias, né? Então, enfim, eu vou dar continuidade a esse diálogo, né? Fazer com que esse texto ele se amplie, se desdobre e com isso eu trago outros conceitos, né? Eu vou incorporando outras noções, trago a noção de design do William Miller para a gente entender design de uma forma mais ampliada ainda, enfim, desbloquear o design, né? Tirar essa noção comum do design como prefixo ou sufixo embelezador das coisas, né? Entender o design como enfim, uma ferramenta de criação potente na sua totalidade. Enfim, vou trazer mais aí dois textinhos para poder complementar, um texto sobre o Haroldo de Campos e, por último, um texto sobre a ciência da religião, enfim, que aí eu amarro com a questão da igreja, enfim, trago alguns tipos de pensamento, né? Enfim, então a ideia é fazer uma metodologia, né, que seja, obviamente, com seus limites, mas dentro dos seus limites, né, mas buscar uma amplitude, né? Ver a arte e o design de uma forma ampliada e por isso essas questões do sagrado, da religião, enfim, da prática artística, enfim, tudo isso que eu quero trazer no bojo dessa feitura das indies, né? Então, a nossa dinâmica vai ser o quê, né? Eu vou fazer aulas, vou apresentar uma teoria e vou convidar vocês à prática, né? E aí, chegando no assunto da aula de hoje, né? Enfim, no assunto do... eu quero falar um pouco sobre como vai ser essa dinâmica, né? Como eu preparei nessa dinâmica de oficina, como essa metodologia, né, ela vai se aplicar, né, nessa feitura das INES e tal. E aí, enfim, gente, eu trago essa imagem para poder contextualizar. Essa foi a primeira oficina de desenho que eu fiz, que foi em 2015, lá na PUC, foi no contexto na Semana de Design da PUC 2015. Isso aqui é o CRAA, é a casinha lá da galera, enfim, que a galera ocupa. Foi uma experiência, enfim, muito legal. Eu praticamente, enfim, só estimulei uma coisa que eu já vinha fazendo nas feiras, né? Enfim, eu participei de várias outras oficinas, então meio que, enfim, propus essa. E de 2015 para cá, enfim, eu fui só
criando outras oficinas, outras dinâmicas, mas tem uma coisa muito básica que eu gosto, que eu sempre faço, né, que é essa questão daquela zine mais básica de todas, assim, né, a coisa do sulfite, recortar e colar, né, aquele basicão, assim. Então, eu quero trazer para vocês essa questão mais, demonstrar o quanto é prático e simples, assim, é uma questão só de organizar. Então, eu quero pegar uma metodologia e utilizar, né, a feitura da Zine para poder aplicar, né? Então, eu criei esse percurso de 4 aulas, aonde eu vou, né, apresentar uma teoria para vocês e um convite à prática, né? Enfim, eu vou criar enunciados poéticos para vocês, enfim, preencherem. É uma ideia de tentar. Eu pensei com todo cuidado essa dinâmica para que, enfim, eu sei que a experiência do mesão ela é muito prática, ela é demais, mas enfim, a ideia de fazer online também remota é legal, porque a gente pode, enfim, reunir pessoas de vários outros lugares e poder trocar ideia. Enfim, essa foi minha primeira oficina, o papel da mão. Enfim, é um formato com que eu trabalho há muito tempo e eu queria compartilhar eles com vocês. Eu preparei uma dinâmica específica. Como eu falei, eu vou apresentar uma teoria e uma prática a vocês. Então, a designologia eu já introduzi para vocês. Na aula 1, eu vou trazer a metodologia de ideias, né? E dentro dessa metodologia de ideias, eu vou trazer essas etapas de desenvolvimento, a etapa da ideia, do planejamento, da realização, da apresentação e da distribuição. Vou exemplificar para vocês, vou mostrar projetos, como esses projetos foram feitos. Enfim, uma coisa que eu vou fazer, né, gente, é apresentar para vocês vários exemplos de zine. Eu quero tentar mostrar para vocês o quanto esse conceito é um conceito aberto, né? Porque zine pode ser interpretado de várias formas, não é só a questão do acabamento, tentar falar um pouco sobre essa cultura de publicação independente e tal. Enfim, de uma forma poética, mas eu vou tentar municiar vocês de referências para que até vocês próprios possam, enfim, construir e ter a sua noção de zine, né? Imagino que todos vocês já, enfim, saibam o que é ou tenham, né, interesse nesse assunto. Enfim, eu fiz um pequeno textinho para fazer essa relação, né, da zine como um formato editorial mais enxuto possível, né, onde você vai conseguir ter uma experiência. Uma coisa também, gente, eu também sou produtor editorial, né? Então eu tenho essa noção do ciclo editorial do livro, né? Então eu sou designer, mas também sou produtor editorial, né? Então a questão, enfim, metodológica de inserir as pessoas para poder trabalhar, né? Enfim, fazer livros. Enfim, estou trabalhando num livro faz 2 anos e meio. Enfim, então eu trabalho com isso no dia a dia. E eu quero trazer essa escala da zine, né, como esse formato numa escala menor, ele inclui todas as preocupações que você tem para fazer um livro maior, né? É óbvio que, enfim, preocupações de linguagem, isso é diferente, mas tem uma questão editorial ali, de montar, início, enfim, formato, encadernação. Eu quero trazer muito uma manualidade para a nossa troca de ideia. E eu trago, enfim, faço esse textinho poético para fazer essa escala, né? Colocar o livro, a Bíblia como um livro milênio, a enciclopédia como um livro século, né? Então existem livros anos, existem livros meses, né? Livros semanas, e assim seria o livro dia, né? O livro nessa escala, né? Um livro dia. E aí, a partir, né, dessa síntese poética, né, que eu até me inspiro num texto do Carlos Issa, né, que ele faz também uma relação de escala, assim, né, do livro para chegar na zine, né, como esse formato enxuto que permite toda essa experimentação, né? E considerando isso, né, obviamente que eu não vou pedir para que vocês façam uma zine por dia, mas eu criei qual é o objetivo desse curso, né, dessas aulas oficinas. Eu vou propor que vocês criem um caderno de processo. E se eu vou apresentar um modelo, como fazer esse caderno com um tipo de encadernação, que você possa adicionar mais folhas e ele se torne, ao longo do mês, né, meio que
um exemplo, né, do seu trabalho, enfim, um caderno de processo, né, um caderno simples onde você vai anotar ali, vai fazer as colagens das suas ideias e a partir uma zine por semana, né? Enfim, a ideia é a cada aula eu vou apresentar uma teoria, um convite à prática, um briefing para vocês e na próxima aula a galera vai apresentar o resultado do que fez. E aí eu vou apresentar um novo briefing e aí vão ser feitas 3 zines, uma por semana, e uma zine que vocês vão fazer ao longo desse mês inteiro, né? Então, o curso, vocês vão entrar, né, na primeira aula já sabendo tudo que vocês vão fazer, entendeu? Todos os exercícios, todas as referências, eu vou passar aqui mais à frente como vai ser esses exercícios. Então, vocês vão ter, desde o primeiro momento, uma amostragem total dos exercícios e vão ter essa meta, né, para poder fazer uma zine por semana, ou seja, eu quero colocar a questão desse parâmetro projetual, né? Até para a gente entender também a complexidade do trabalho, né? Ou seja, o que você consegue fazer no período de uma semana e comparar, né, com o que você consegue fazer no período de um mês. E aí fazer uma espécie de métrica, né, do trabalho, entender como a metodologia vai ajudar você a fazer tudo isso, né? Enfim, então colocar a questão, enfim, do parâmetro projetual ali para que, enfim, é um exercício, né, gente? Então a ideia é ser direto, né, objetivo. Enfim, a gente vai também ter as questões artísticas e poéticas, vocês vão perceber também que eu sou cheio de poesia também, dentro da minha metodologia. Então, vocês vão entrar em contato com o Espaço CC. Eles usam o Notion, né, que é uma plataforma similar ao Drive, enfim, algum hospedagem na nuvem. Vocês vão ter acesso a todos os materiais. A cada aula vai estar lá anunciado, vocês vão ter que fazer o formato de entrega, enfim, vai estar tudo escrito bonitinho. E aí a ideia é que apresenta o exercício, na próxima aula se apresenta. Então, eu vou criar um espaço de 1 hora de teoria e depois uma última hora a turma apresentando o resultado da sua pesquisa, né? E aí, para poder ser objetivo nisso também, eu vou criar um roteiro de apresentação. Então, vocês vão apresentar o resultado de vocês a partir da metodologia. Então, a partir das etapas, né? A etapa da ideia, a etapa do planejamento, enfim, da experimentação, da apresentação e da distribuição. Então, vocês vão apresentar dentro desse roteiro também para a gente poder, enfim, aproveitar o tempo, poder ouvir todo mundo, né? Enfim, vai ter uma galera boa na turma. Então, enfim, eu estou criando determinadas coisas que são enunciados para a gente poder progredir, sabe? Não é para poder amarrar a ideia, não. É para, na verdade, vocês vejam que vocês vão perceber que no período de muito tempo vocês vão conseguir fazer uma porrada de coisa, entendeu? Fazer 4 vídeos no espaço de um mês. E aí você vai entender como que você pode, né? Enfim, ao mesmo tempo que você planejou para fazer uma vídeo durante uma semana, você pode planejar 1 ano para fazer um livro, né? Enfim, então eu quero brincar com essa escala com vocês, vou trazer esses enunciados, enfim, que vão estar lá devidamente hierarquizados e formatados para vocês. Vou dar algumas dicas de como fazer, né? Enfim, eu vou trazer vários exemplos do trabalho manual ali mesmo, uma lista de material, gente, super acessível, nada demais, não é tipo, tem que ter impressão, não é nada disso, enfim, coisas simples, básico, recortar e colar, utilizar xerox, tesoura, enfim, nanquim, objetos de desenho. Vou apresentar para vocês 2 tipos de encadernação a grampo e a encadernação de costura. Uma costura super simples, que vocês vão aprender. Enfim, vou fazer um convite a vocês visitarem a papelaria de bairro, enfim, de vocês. Eu tenho a papelaria aqui do meu lado que eu adoro papelaria. Então, enfim, com orçamento super baixinho, você vai lá e vai comprar papel sulfite básico, nada demais. Enfim, fazer um convite a vocês
utilizarem as xerox, né? Hoje, xerox de digitalização, né? É quase a mesma coisa, né? Então, eu quero brincar com isso. Eu quero que vocês produzam uma zine que possa se tornar um múltiplo, né? Então, eu vou ensinar uma técnica que você vai fazer uma zine e depois você pode reproduzir ela na tiragem que você quiser, de 50, de 100, de 10, enfim. Então, a ideia do múltiplo em baixo custo, enfim, vou fazer um convite a vocês a visitarem as bibliotecas públicas, ao brechó, a sua, enfim, livraria local, o seu próprio acervo, né? O primeiro exercício é um convite à pesquisa, né? Então, na aula 1, agora eu vou falar um pouquinho sobre os exercícios, né? Como eu falei, gente, o roteiro ele está, né, todo é como se eu preparasse para vocês uma viagem no cruzeiro, né? A gente vai parar em cada porto, mas enfim, tem muita coisa bonita entre um porto e outro, né? Ou seja, mesmo que o roteiro ele esteja um pouco previsto, mas ele é aberto, entendeu? São coisas poéticas que vão permitir que cada um interprete, enfim. Então, eu vou fazer uma breve exposição aqui para vocês entenderem do que se trata, né? Então, a primeira aula ela tem essa pergunta, né? Qual é o seu livro? Eu vou fazer uma exposição sobre a ciência da biblioteconomia, né, especificamente sobre as leis de Raghunathan, enfim, que é um indiano, matemático, que criou um sistema, enfim, é um cara super importante para a biblioteconomia. Vou falar também sobre a metodologia de ideias e tal, e aí vou apresentar para vocês o exercício, né? E aí eu tenho um formato que eu criei também, que essa zine ela precisa ter uma quantidade de páginas mínimas, né? Então ela vai ter 16 páginas. 16 páginas, gente, são, por exemplo, 4 folhas de A4 dobradas no meio, entendeu? Isso vai dar 16 páginas. Então, enfim, eu coloco um mínimo, você pode fazer mais, mas eu coloco um mínimo. Então, tipo assim, e até para poder brincar, né, gente? Para página, para a gente poder, enfim, conseguir fazer uma resposta legal, né? Então, coloco um mínimo de 16 páginas, que são 4 folhas A4 dobradas, né? Então, enfim, isso também dá um exemplo da quantidade de material que vocês vão utilizar, né? Uma folha de chamex, um pacote de chamex vem, enfim, 100 folhas, né? Então, enfim, com um pacote de chamex vocês conseguem fazer todo o curso. E aí, o convite, né, o enunciado dessa primeira aula é que vocês respondam essa pergunta, né? Qual é o seu livro? E, a partir das leis do Raghunathan, né, a primeira vez que eu entrei em contato com essas leis, eu fiquei super... Achei, assim, foda, assim, esse cara indiano teve um insight absurdo, assim, tipo, o cara, ele escreveu isso na transição, ele escreveu no século XX já, assim, nas primeiras décadas do XX, assim, e ele cria essas 5 leis, né, da biblioteconomia, né, de que livros são para serem usados, para cada leitor existe o seu livro, para cada livro existe o seu leitor, poupe o tempo do leitor, né, ou seja, crie estratégias para guiar esse leitor dentro da biblioteca, e a biblioteca é um organismo em crescimento, né, ou seja, é uma organização que, sim, ela está sempre se ampliando, né, então, a biblioteca ela é muito uma metáfora do nosso aprendizado, né? Enfim, ela vai sempre acumulando, vai recebendo mais e mais. Enfim, então eu vou usar esse mote, né? A primeira vez que eu entrei em contato com isso, eu me fiz essa pergunta, né? Já que cada leitor tem seu livro e todo livro tem seu leitor, eu faço a pergunta para todos nós: qual é o seu livro? Né? E aí eu já falo especificamente para vocês que essa resposta é uma resposta que ela vai mudar e ela pode ser feita em vários momentos da vida, e cada um vai ter uma resposta. Porque qual é o seu livro? Que eu digo, não é o livro que você escreveu, não é o livro que você mais gosta na vida, é talvez tipo, cara, qual é o seu livro? Qual é o livro que está do seu lado agora? Qual livro foi importante para você em determinado momento? Ou qual é o livro que você quer ler e você nunca leu, entendeu? Eu, por exemplo, nunca li Don Quixote na minha vida. Um dia eu vou parar para ler. Eu estou lendo Senhor dos Anéis há 2 anos. Uma hora eu vou terminar para ler o Senhor dos Anéis. Então é meio que eu estou fazendo essa brincadeira para poder abrir, né? Então você pode. Qual é o seu livro? Cada um de vocês, a partir da lei do Raghunathan, vão ter uma resposta, né? Então quero que vocês façam uma zine de 16 páginas respondendo essa pergunta: qual é o seu livro? E aí
Enfim, na aula 1 eu vou dar dicas, estímulos visuais, textuais, para vocês poderem responder essa pergunta. Então, na primeira aula, a gente tem uma pergunta como mote, né? Enfim, a lei, vocês vão ver essa lei dentro de cada tópico desse, né? Ele escreve um parágrafo, então vocês vão acessar esse documento integralmente. E depois eu vou na aula 2, né? Migração das palavras para a imagem. Essa aula, o título da aula é homônimo, né, ao texto do Ricardo Balsbaum. Ele tem um texto com esse título, que é um texto, enfim, muito interessante, que ele faz uma análise, né, da questão do binômio verbal e visual, como a arte contemporânea se vale do texto, né, como o texto se torna uma coisa inerente no trabalho no trabalho do artista contemporâneo, né? Enfim, sempre tem um texto acompanhado antes ou depois, né? Enfim, ele vai fazer uma relação sobre como o texto é usado ao longo da história da arte. Enfim, é um texto maravilhoso. Eu vou indicar outros textos do Balsbaum para vocês também. Enfim, e nessa aula também eu vou falar desse texto que vai ser o texto que vai orientar a criação da Zine dessa semana, né? É um texto que eu traduzi para a primeira versão desse curso, né? O Preto nas Artes Visuais é um texto do Paul Rand, então vocês vão acessar esse texto. É um textinho pequenininho de 4 páginas. É um texto que o Paul Rand ele vai fazer uma análise sobre o preto pigmento na história da arte. Ele vai falar sobre a quebra de preconceitos e tal. Então, vocês vão produzir uma zine, 16 páginas, no período de uma semana, a partir desse texto. Enfim, interpretar esse texto de alguma forma, né? O preto nas artes visuais. Enfim, então, é extremamente aberto e vocês vão ver que o texto ele é muito bom. Na terceira aula, vocês vão ter um texto e uma imagem como referência. Nesse texto, nessa aula, eu vou falar sobre as imagens do saber, né? Vou falar um pouco sobre saber-cultura, sobre pensamento rizomático, sobre questões contemporâneas nossas, né? De acesso à informação. Enfim, vou trazer a questão da religião também. Vou fazer a relação com as leis de Raghunathan, que é um indiano, com a ciência da religião do Yogananda, que também é um hindu. Enfim, então vou fazer algumas conexões. E o exercício, né, o texto mote e a imagem mote, o texto vai ser a terceira margem, a terceira margem do Rio, né, um texto do Guimarães Rosa, enfim, um conto clássico da nossa literatura brasileira, né? Enfim, eu recentemente tenho redescobrido o Guimarães Rosa, né? Enfim, um autor, enfim, extremamente quando eu era criança eu percebi agora porque que eu não conseguia ler, né? Porque enfim, o cara inventou uma série de coisas, é um conto clássico. Eu vou apresentar para vocês o original. Ah, Rodrigo, não quero ler o texto. Tem o audiolivro e tem um audiolivro perfeito para quem não quiser ler. Enfim, é um clássico. Se você não leu, leia, porque, enfim, é muito bom. E eu quero que esse texto seja o ponto de partida e uma imagem. Então, eu vou ter como referência dentro desse exercício, né? O texto, a terceira margem do Rio do Guimarães Rosa, e um mapa que eu vou apresentar para vocês, um mapa das bacias hidrográficas do Brasil. Enfim, quero falar um pouco da questão dos rios e a vida, como os rios serviram como pontos de encontro para os grandes assentamentos humanos. Enfim, ou seja, eu vou fazer uma parada muito aberta, entendeu? Eu vou dar muita fonte para vocês poderem viajar, entendeu? Então, eu dou um norte ali, um porto, mas vocês vão poder, enfim, interpretar essas sentenças, né? De uma forma, esses enunciados, de uma forma muito livre, né? E eu quero poder acompanhar esse processo criativo de vocês e poder guiar ali dentro das partes técnicas ali, Rodrigo, quantas páginas eu vou ter, não sei o quê. E aí, como eu falei, né, gente, a ideia é fazer 3 zines, uma por semana, e fazer uma grande zine ao longo desse período todo, né? Eu quero que vocês peguem meio que a metodologia e dividam ela no meio tempo, no período, né? Então, enfim, eu vou ter 10 dias para poder ter a ideia, eu vou ter 2 dias para poder
planejar, vou ter uma semana para poder experimentar. Eu quero que você, no mesmo tempo que vocês estejam produzindo essas zines de uma semana, vocês vão estar meio que exercitando e pensando essa zine maior que vocês vão apresentar na última aula, né? Enfim, então vocês vão saber desde o início, né? Desde a primeira, antes da primeira aula, vocês já vão receber esse kit todo montado, vocês já vão saber o roteiro e qual vai ser o assunto dessa última apresentação. E aí eu faço um aquisito de também parâmetro projetual. Essa últimazinha ela precisa ter mais de 16 páginas, né? Ou seja, então eu quero que ela, enfim, tenha um tamanho um pouco maior, justamente por esse período de elaboração que vocês vão ter em cima desse tema. E o tema, né, dessa última aula é a arte e educação, arte e documentação, né? Eu vou trazer vários artistas, exposições, vou trazer a questão das universidades, né, o surgimento das universidades do mundo, as grandes bibliotecas. Quero falar da transição, né? Teve um momento da história que o Ocidente começa a descobrir o Oriente, grandes textos da cultura oriental, dos hindus, começam a chegar na Europa, enfim. Eu quero falar um pouco sobre tudo isso, reprodutibilidade técnica, enfim. Eu vou elaborar tudo isso de uma forma guiada para que vocês possam se inspirar e criar. E o assunto do nosso último, a referência, né, é um documentário, né? Então, na primeira aula vocês têm uma pergunta, na segunda aula vocês têm um texto, na terceira aula vocês têm um texto e uma imagem como referência, e na última aula um documentário, né? Então, vocês vão ter, enfim, esse mês de outubro todo para ver esse documentário do Eduardo Coutinho. É um documentário de 91, um documentário, enfim, maravilhoso. Eu gosto muito do Eduardo Coutinho. Enfim, é um documentário que foi gravado entre 87 e 88. Ele foi feito para poder meio que fazer uma homenagem aos 100 anos da abolição da escravatura no Brasil. Então, enfim, é um documentário maravilhoso, assim, é um dos meus documentários preferidos. É um documentário que permite com que a gente, a partir da biografia de uma figura, né, que é o Gabriel dos Santos, Gabriel Joaquim dos Santos, né, que é o autor da Casa da Flor, que fica aqui na região dos Lagos, em São Pedro da Aldeia, a partir da biografia desse homem, né, esse homem negro, esse artista, enfim, eu adoro o Gabriel dos Santos, é um cara, enfim, admirável, tem uma biografia linda, e o Eduardo Coutinho constrói, a partir da análise da biografia dele, toda uma história do Brasil, né? Então, eu vou trazer um assunto muito grande para vocês poderem se inspirar e produzirem essa zine de um mês, né? Então, eu trouxe um tema bem grande, né? O Fio da Memória, um documentário aberto aí de 1 hora e pouca, mais alguns textos que eu vou apresentar essas referências ao longo da aula para vocês enfim, fazerem essa linha aí e amarrar, né? Então, o objetivo é a gente chegar no final e ter uma aula onde cada um possa apresentar o seu processo, né? Enfim, com aquele mesmo roteiro lá, guiado pelas etapas produtivas, a ideia é que cada um chegue no final com um caderno de processo, com detalhes, né? Enfim, a ideia também, gente, não quero que vocês façam um caderno, sabe, de resposta, sabe? Fazer isso de uma forma natural. A ideia do caderno de processo é que vocês possam, enfim, ter um lugar para poder colocar todas as ideias que vocês tiverem referente a esse projeto. Então, é quase como se vocês criassem um caderno de anotação do curso, sabe? Um caderno onde você vai anotar enquanto você está tendo a aula, que você vai, quando você for parar para analisar o material, ver o filme, você vai anotar ali as ideias, é ali onde você vai colar as coisas, sabe? Então, a ideia é fazer com que esse caderno de processo ele possa ser um objeto físico que exemplifique o seu processo criativo guiado. E aí as outras zines, né? E aí eu vou apresentar também para vocês algumas técnicas de embalagem, de apresentação, para poder, enfim, que vocês possam apresentar todas elas juntas. Eu vou fazer uma coisa que eu vou oferecer uma folha de rosto para vocês xerocarem, né? Para vocês colocarem essa folha de rosto para poder identificar que essa zine foi produzida no contexto
da nossa oficina aqui no Espaço CC. Enfim, então é uma zine que vocês podem, enfim, depois comercializar, se vocês quiserem. Se vocês quiserem dar de exemplo, dar de presente para os amigos. Mas o que eu mais quero, né, é que demonstrar para vocês como, né, o processo criativo ele pode ser, enfim, metrificado, como ele pode ser colocado como objetivos claros ali. E aí o que vocês vão fazer depois é a escolha de vocês. A ideia é desbloquear um processo criativo e vocês entenderem que vocês podem fazer, enfim, do zero ao infinito, né? Enfim, fazerem designs a carros, enfim, casas, enfim. A metodologia ela está aí para poder guiar a gente e a teoria está aí para que a gente possa guiar a nossa mão na massa, né? Enfim, então, já em caráter de resumo, né, para poder ouvir vocês, a ideia, né, gente, é um curso mão na massa, entendeu? É remoto, eu não vou ficar sendo, sabe, tio chato, fez e não fez e tal. Eu vou fazer, entendeu? Então, tipo assim, eu estou super feliz também porque é um roteiro maneiro, eu criei coisas que eu gostaria de fazer, pensei como os criativos, como qualquer tipo de pessoa pudesse interpretar isso. Então, eu também, ao longo do processo, vou estar fazendo, gente. Então, eu vou fazer com vocês, também vou dar as minhas respostas a esses enunciados. E aí também, se a galera, enfim, tá com vergonha, não quer apresentar e tal, enfim, então eu vou apresentar também os meus resultados para vocês. Né? Então, como isso se dá, eu vou estar, enfim, preparado aqui com a minha mesinha e tal, fazendo as minhas coisas. Enfim, vou preparar alguns vídeos específicos para vocês, sobre como fazer essa encadernação, sabe? Então, a ideia é que a gente possa acompanhar, vou fazer um grupão para que a gente possa trocar ideia durante a semana. Pô, Rodrigo, estava pensando nisso aqui porque a gente vai poder, sabe, ter um canal ao longo desse mês todo para poder trocar ideia, né? Eu vou fazer aqui meio que uma espécie de acompanhamento, enfim, de orientador à distância. Eu vou estar com esse canal aberto para poder, enfim, desenvolver com vocês essa zine e no final a gente chegar com a meta, galera. Depois a gente pode fazer uma exposição coletiva, a gente pode fazer várias paradas, entendeu? Por isso que eu falo que é do infinito, de 0 a 100 ao infinito, porque depois que você vai desbloqueando os processos, a escala aumenta, né? Depois que vocês verem que vocês conseguem fazer uma zine numa semana, né? Vocês vão ver que, enfim, é uma questão de método, de tempo, de objetividade e de dimensão do tamanho da proposta que você quer fazer. Enfim, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero ter ficado claro, espero ter conseguido plantar na cabeça de vocês essa sementinha da designologia. Enfim, o convite para poder assistir o documentário. Enfim, você que está na aula aberta, pô, já assiste o documentário, enfim, já entra já no Mood. Enfim, eu faço um convite a ficar um mês aí pensando nesse documentário, aí, destrinchando ele, tentando pegar assuntos de parte. Como eu falei, é um filme muito bom, que permite isso. Então, enfim, eu sempre faço o exercício, né, gente? Eu sempre falo que é importante a gente meditar sobre os textos, né? Mais do que ler, meditar sobre as grandes ideias, né? Então, esse texto da designologia, da teoria que eu apresentei para vocês hoje, que eu disponibilizei para vocês verem, é um texto que eu conheço desde 2013. Então, é um texto que, enfim, que eu venho, enfim, meditando sobre ele, sabe? Sempre tentando ver mais, entrando na bibliografia que o autor apontou ali, sabe? Traduzindo coisas, escrevendo a minha percepção. Então, enfim, a ideia é que a gente medite sobre as coisas, né? Enfim, não só ler, consumir, né? Enfim, meditar, conviver. Eu sempre falo, conviver com as coisas, né? Enfim, com os livros, com os objetos. Então, enfim, o convite é que vocês convivam ao longo do mês com esse conjunto, né, de ideias que eu propus, esse roteiro que eu programei aí para a gente poder navegar ao longo desse período. Enfim, essa era a proposição da aula aberta, de 0 ao infinito, enfim, plantar na cabeça de vocês esse potencial, como a metodologia ela pode ser entendida de uma forma aberta, né, e ampliada, enfim, como arte e design, enfim, é a mesma coisa quando a gente entende isso como projeto, enfim, então é isso. Me coloco agora disponível para poder ouvir vocês, trocar ideia, eventuais dúvidas aí
sobre o exercício, sobre a dinâmica, enfim. Agradeço aí a Amanda também, todo mundo presente, e agora me coloco disponível aí para poder ouvir vocês, perguntas e dúvidas. Obrigado mais uma vez. Quem quiser fazer alguma pergunta, comentário, pode abrir o microfone e falar, fique à vontade. Se tiver alguma dúvida sobre o curso. Dando uma olhadinha no chat aqui. Boa noite, Alice. Boa noite, todo mundo que está aí. Boa noite, tudo bom? Tá dando para escutar? Acho que sim. Sim. Eu fiquei pensando aqui, basicamente, então, o último projeto você falou que tem que ser o grandão, né? É que, tipo assim, o que vai finalizar tudo que a gente vai ficar fazendo ao longo do tempo. Esse processo que a gente vai estar absorvendo as informações, pegando, captando tudo isso, é a designologia que vai passar para o final? Ou eu entendi errado? Tipo, essa parte do projeto para o final. Então, a designologia, ela é a metodologia, né? Então, ela é a metodologia que vai guiar e o resultado é a Zine, né? Então, na aula, essa seria uma aula introdutória, né? Que eu já estou contando. Então, na aula 1, a metodologia ela vai ser apresentada, né? Então, o que é designologia você vai entender na aula 1, né? E a partir dessa metodologia você vai criar os exercícios. Então, tipo, na aula 1 você entende o que é a metodologia e depois você vai aplicar ela, né? Então, enfim, a Zine, no final, ela é um resultado da metodologia. Saquei, valeu. Era basicamente isso, só não consegui falar direito. Não, de boa, espero que eu tenha também Não, foi. deixado claro. Valeu. Fica à vontade aí, gente. Agora é a hora de vocês, enfim, exporem as suas questões. Eu falo pra caramba também, ainda mais sobre esses assuntos, né? Enfim, como eu falei, é um texto, é um assunto que eu convivo muito, né? Enfim, já destrinchei esse texto de várias formas. E o trabalho de zine também, né? É uma coisa, enfim, que é diária, né? Hoje, especificamente, eu estou um pouquinho... enfim, eu sou designer de livro, faço livros de várias escalas, né? Enfim, então... Mas o início de tudo foi isso aí, tá ligado? O início de tudo foi essa coisa do papel sulfite, sabe? Recortar, colar, escolher texto, xerocar imagem, enfim, fazer esse trabalho de misturar várias linguagens, sabe? Desenho, fotografia, fazer experimentações gráficas ali, assim. E aí depois eu fui evoluindo. Então a ideia, né, até tipo, a galera, eu não sou designer, não sei mexer no software e tal. Tipo, não precisa, né? Não precisa totalmente, né? A questão da digitalização que eu falei. Hoje, né, você xerocar e você digitalizar, você faz a mesma coisa, faz as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo da impressora que você trabalhar, né? Enfim, mas você leva numa papelaria, a mesma pessoa que vai xerocar vai escanear. Então, você consegue já gerar esse arquivo digital que você vai conseguir, enfim, reproduzir o teu livro. Então, a tua zine, né? Então, eu vou guiar esse percurso, né? Vou trazer vários e vários exemplos do que é zine, né? Enfim, hoje eu foquei muito na questão da designologia, né? Por ser a metodologia que vai nos guiar, né? A metodologia que é preocupada com esse processo criativo todo, né? Então, é meio que como se fosse a primeira âncora, né? O primeiro porto, né? A gente sai daí, a gente sai entendendo o que é designologia e depois a gente vai começar a interpretar isso, né? Então eu vou mostrar para vocês como eu interpretei com exemplos de livros e provocar a turma, né, a todos a colocar essa metodologia em prática guiado pelos exercícios, né? Então, por isso essa questão de um roteiro previsto, de, enfim, conteúdos, enfim, já referências já previstas para a gente poder ter
enfim, um norte ali, uma direção clara para poder chegar no objetivo. E, pô, acredita em mim que, tipo, é totalmente possível, porque essas oficinas que eu fazia eram oficinas que duravam, enfim, 3 horas, entendeu? E a galera fazia em 3 horas. E como eu falei, eu faço essa oficina desde 2015, já fiz ela em vários formatos. Teve uma época que eu fazia no bar, lá em Botafogo, no Rio. Tipo, a gente botava um mesão e era pô, a galera ficava ali numa dinâmica de bar, ouvindo música e tal, eu parava na mesa e tal, fazia. Então, enfim, é um exercício muito recortar e colar, né, cara? Aquela coisa do quase remontar aquela coisa da infância ali, né, os primeiros desenhos, e demonstrar também que o processo criativo ele ele também está nesses formatos, né? Enfim, não achar que o livro de artista é só o livro capa dura, né? Que a graphic novel ela tem que ter capa dura. Não, pô, a zine, pô, de quadrinho bem diagramada, ela também tem o seu valor, né? Então, enfim, eu vou, ao longo desse percurso aí, oferecer para vocês todas essas ferramentas e exemplos para conseguir colocar a mão na massa, né? Essa é a ideia. Igor, Boa noite, fala. boa noite. Então, na verdade, eu queria falar, acho que, sobre uma evolução, assim, que eu tô tendo, né? Porque eu sou uma pessoa bem resistente, porque venho, assim, dessas coisas da arte mais manual. E aí eu lembro que numa oficina que você estava dando, que eu até estava questionando, assim, essa questão do que é chamado de arte, do que é chamado design, muito pensando assim, né, desse lugar das artes manuais, de gostar de apresentar um projeto de arte, assim, em álbuns de fotografia daqueles antigos que você tem aquele papelzinho, e depois fico renovando ali os projetos. Então, assim, hoje eu estou vivendo outro processo em que as pessoas elas estão precisando compreender também como que é assim esse meu processo criativo, né, em alguns no trabalho que eu estou fazendo assim com uma pessoa, com um cenógrafo e ao mesmo tempo é um espetáculo assim com as cartas, com os baralhos de tarôs assim. E aí a gente tem desenvolvido muito, assim, utilizando técnica de exatamente isso que você está falando, sabe? E aí, da experimentação, da observação, de você testar, assim, de você comunicar, de você criar uma maneira de mostrar o projeto também. E aí eu gosto muito, eu sempre estou aqui tentando compreender esse termo, né? E me parece mesmo assim uma coisa tipo como uma modividência, sabe? Como uma cosmovisão, assim, uma parada muito que às vezes esse sentimento mesmo gerado na pré, da pré, nas prés, até a coisa, o objeto ali como tem coisa. E aí eu também tenho exercitado muito um outro lado meu, que é muito tecnológico, que eu nunca imaginei que eu fosse amar tanto, que é ser VJ, mas assim, tá trabalhando essa parte mais dentro de cenografia de teatro também. Então, tem coisas que às vezes só a gente sabe que não entrou no tempo certo, que não foi, que mudou, que então são vários processos mesmo e que o fim às vezes não é o fim, sempre tem uma coisa e o que importa é o que a gente está fazendo enquanto artista para aquilo acontecer. Depois o que a gente vai conversar tomando cerveja ou alguma outra coisa e nesse sentimento da arte, sabe? Eu tinha uma imensa dificuldade de falar, assim, eu ficava dizendo, trabalho com arte, mas não sou artista. Mas ultimamente o universo ele tem me provado
por sentimento, pela intelectualidade que eu posso doar para aquilo, para resolver desde coisas muito técnicas a gambiarragens assim, criativas e tipo com a obrigação de me desdobrar para mostrar assim, as minhas experimentações que são tão minhas, são tão íntimas e pessoais, então, tipo, desapegando, sabe? Mostrando meus caderninhos, meus coisinhas, meus, tipo, e aí eu tô me abrindo mais, assim, para o Isso desenho. aí. Irado. É isso. Irado, irado. Eu ia complementar o que você está falando, porque você está falando da sua experiência pessoal, né, de estar se descobrindo dentro do processo e estar, né, mostrando o que você está fazendo. E a ideia da metodologia, ela te ajudar, né? Ela te, tipo, te guiar, assim, tipo, até você se apropriar dela, né? Fazer com que, tipo, você crie a sua própria, né? Enfim, então, entendendo, né, o seu espaço, os seus interesses, né? Enfim, esse o texto da aula 2, né, migração das palavras para a imagem, é um texto que fala muito dessa questão do enunciado na obra de arte, né? Então, quando você fala essa palavra, a questão do ser artista e falar, né? Então, a coisa enunciativa, ela às vezes ela vem antes da obra, né? Ainda mais o tempo que a gente está vivendo, né? Então, às vezes, o enunciado sobre o trabalho vem antes de você ver mesmo o trabalho. E depois que você vê o trabalho, ainda depois tem o texto crítico. Então, o texto, né, a enunciação, o comentário, a crítica, a reflexão, a análise, ela está sempre acompanhada do fazer, né, ou do resultado do fazer. Né? Então, enfim, é uma necessidade de, enfim, de se comunicar, né? Mesmo sendo artista, fazendo coisas, enfim, abstratas e tal, eu acho que todo mundo tem quem cria, né, lá no fundo tem uma necessidade de audiência, né? Entendo essa palavra da melhor forma possível, né? Audiência é o quê? É você, enfim, expor o seu trabalho, você vê. Eu falei a questão da igreja lá, enfim, a gente criou a igreja, enfim, para poder apresentar o nosso trabalho. E aí, de repente, a gente estava dentro da Arte Rio, daqui a pouco a gente estava em galeria, daqui a pouco a galera estava, sabe? Então, um objetivo de todo artista que cria, sendo enfim, designer, cenógrafo, modelista, enfim, o que você vai fazer é mostrar, né? Enfim, então, irado aí, sempre bom te ouvir. Você fez o primeiro curso, né? Então, isso é importante também porque você já está com, enfim, entendeu a metodologia de uma forma, dessa forma mais holística, né? Como eu venho trazendo, a questão da ciência da religião, a questão do maromérico, enfim, alguns outros conceitos aí. Enfim, enfim, tô falando pra caramba. Fala aí, galera. Agora é a hora de vocês perguntarem aí. Essa é a hora. Fala comigo. Hoje é quinta-feira, né? Eu falei que era quarta, hoje é quinta-feira. Fala aí, cara. Eu duvido que vocês não tenham nenhuma dúvida, gente. Pode falar. Não precisa nem abrir, pô. Eu não boto a cara no Instagram. Eu não boto a cara no Instagram. Ninguém vê meu rosto no Instagram. Então, tipo assim, isso aqui é uma oportunidade ímpar. Eu tô a 300 quilômetros do Rio de Janeiro, isolado, tipo, vocês não vão me encontrar tão cedo. É a hora de falar aí, qualquer dúvida. E pode falar mal também, que, pô, eu tô acostumado já também, enfim, designer gráfico está acostumado com crítica. Acho que essa oficina pode ser uma oportunidade do pessoal desenterrar pesquisas, né, e trabalhos que já estavam em Você tá andamento. falando? Sou eu, Amanda. Amanda, tá. Irado, Amanda. Eu acho que é isso que é legal também, né? De abrir essas portas que estavam fechadas, assim, e reviver esses momentos também da infância, né? Acho que o Zine traz muito isso, assim. Eu lembro de eu recortando as revistas da minha mãe. E acho que pode ser um bom lugar para se iniciar, assim, essa publicação. Exatamente, né? Eu falei ali, o convite ao brechó, né? Ao sebo, né? A biblioteca pública local, né? Enfim, ir nesses lugares, sabe, se surpreender
eu falo da minha experiência, mas eu tenho muito essa coisa de, tipo, sabe, entrar na biblioteca sem saber o que eu quero encontrar, sabe? Aí eu fico lá olhando e faz, sabe, essa coisa da descoberta. Qual é o seu livro, né? Sabe, é uma questão que vocês podem responder de várias formas, sabe? Você pode, enfim, fazer esse exercício de se encontrar, né, com um livro, fazer esse exercício de convivência, enfim. Essas são as coisas que eu gostaria de provocar vocês, né? Enfim, mesmo que remotamente, né? Enfim, eu sei que a dinâmica do mesão ali é muito legal, a questão de 3 horas e tal. Eu já fiz essa dinâmica de várias formas. Já fiz com uma impressora disponível, então era legal porque a gente preparava e no final todo mundo imprimia, escaneava, imprimia, já saía com uma tiragem, sabe? Então, eu vou tentar aqui, né? Eu pensei nesses todos os detalhes, né? Enfim, então eu vou estar sempre guiando vocês ali para poder, enfim, determinadas questões técnicas. Eu vou, então, esse curso, né? Ele tem um lado teórico, tem um lado prático de manusear e tem um lado um pouquinho técnico, né? E essa tecnicidade que vai entrar é uma coisa que vai só para nos facilitar, entendeu? E, enfim, então é um curso, né? Um percurso, uma oficina, onde eu vou estar, enfim, trazendo coisas poéticas, enfim, de ordem históricas, sobre a história do Brasil. Enfim, vou trazer esse texto é um texto que eu gosto muito, do Guimarães Rosa. Enfim, então quero trazer temas bastante grandes, né? E como a Amanda falou, né? Fazer com que, tipo, pô, você possa, enfim, tirar alguma coisa da gaveta que você já tem, entendeu? Ou uma coisa ainda, né? Ao fazer o curso, né? E você validar, né? A ideia é que a gente chegue no final de outubro validando a metodologia, né? Com o nosso resultado. Depois que você tiver essa validação, você vai poder pegar o projeto que você quiser e colocar dentro dessa linha do tempo. E aí conviver com isso, sabe? Eu falo muito a questão de, sabe, de conviver. Então, pega a metodologia, cola na parede ali, pô, fica ali convivendo com aquilo, sabe? O caderno de processo, deixar ele perto, tentar criar uma relação, né? Enfim, é um espaço-tempo, né? O que eu convido vocês é tipo, entrar numa jornada, assim, tipo, vamos entrar numa nave, vamos percorrer esses percursos, vamos fazer esses pousos, e aí depois eu vou deixar vocês no mesmo lugar, só que, né, com um resultado, né, material, né? E eu também vou fazer também, então, gente, estou felizão também. Pensei em exercícios legais que a gente possa interpretar aí, enfim. Esse fio da história, por exemplo, é um documentário que eu estou utilizando para outra coisa que eu estou escrevendo, então eu já estou, pô, já estou fatiando ali. Não vou falar nada aqui para não dar spoiler, mas enfim, já estou trabalhando na minha zine já de um mês. Enfim, então era isso tudo que eu queria provocar vocês na aula de hoje, né? Enfim, espero ter atingido essa perspectiva introdutória, ter deixado claro um pouco a dinâmica. Eu não me lembro o nome agora do amigo que perguntou, né? Eu acho que a dúvida dele é uma dúvida importante e é uma coisa que é sempre bom falar, né, gente? Aquela coisa do professor, né? Cara, não tem vergonha de levantar a mão, Caio, foi o Caio que perguntou. Cara, pode ter certeza que essa pergunta era de várias outras pessoas, é sempre assim, entendeu? Então, enfim, não tenha vergonha, ninguém vai achar que você não sabe o que é zine, que não, ou que não é, até porque eu não quero definir o que é zine, entendeu? Eu vou apresentar para vocês uma noção, até a chamada a última postagem do Espaço CC, né? Eles colocaram o universo paralelo das zines, com destaque para essa. Só que esse título, né? Enfim, ele é um título de um livro do Márcio Snow, que é um livro que eu uso como referência porque ele é um dos poucos livros em português sobre zine, né? São pouquíssimos, enfim, tem uma porrada de tese de mestrado em educação, em design, mas essas teses são todas baseadas
em livros, enfim, em inglês, americanos, enfim. Então, a gente tem uma literatura muito rasa sobre zine. Sobre zine especificamente, você pode entrar no dicionário lá e ter uma definição de zine. Mas esse livro, né, que tem esse título Universo Paralelo das Zines, do Márcio Snow, é um livro de 2017, é um livrinho pequenininho de bolso, mas é um livro que, enfim, que fala da cultura de uma forma muito integral, assim. O Márcio Snow tipo assim, não dá para falar de Zinho no Brasil sem falar dele, então eu uso esse livro dele como referência. E já em via de conclusão também, o Márcio Snow, para fazer esse livro, ele fez uma série de entrevistas. E aí ele fez um documentário chamado, com essas entrevistas, né, ele fez um documentário chamado Zines do Fim do Mundo, ou acho que é Zines do século passado, na real. Vou mandar para vocês, tem no Vimeo. E aí É, é muito legal. Oi? Rodrigo, tem uma pergunta no chat, Ana. Os textos que você cita que vamos trabalhar nas aulas vão ser disponibilizados para a gente? E a Zine de um mês vai ser desenvolvida em paralelo às 4 de cada semana ou vai ser a união dessas 4? Não, é tipo em paralelo. Então, respondendo integralmente, pergunta por pergunta. Os textos que você cita, os textos que você cita, que vamos trabalhar, sim, serão disponibilizados todos eles, entendeu? Vou mandar tipo o arquivo mesmo, para não ter desculpa, não texto, vai estar lá bonitinho o texto. A terceira margem que é o texto o conto, né, do Guimarães Rosa, enfim, ele é um conto dentro de um livro chamado As Primeiras Histórias dele, acho que são outras histórias do Guimarães Rosa, enfim, então eu vou botar esse PDF separado só com esse conto, também tem o audiolivro, é um texto muito comentado, sabe? Então, vocês podem pegar, tipo, tem vários críticos de arte falando sobre esse texto, então é interessante. Então, respondendo a primeira pergunta, sim, todos os textos estarão disponíveis. Como eu falei, vocês já vão entrar e vão ter esse percurso todo montado. Então, vai ter uma pastinha para cada aula, onde vai ter o exercício, a referência e o texto base, entendeu? Então, enfim, vocês, como eu falei, né? Tipo, é uma oficina, né? Não é uma aula, tipo, é um convite à prática. Então, assim, tipo, é um convite a vocês também, tipo, não vai ser só aquela aula de, tipo, entrar aqui, exposição, tchau, tchau. Não, tipo, é um convite à mão na massa, né? Porra, de se disponibilizar, enfim, criar esse tempo. Eu tenho até um textinho lá, eu coloco que eu faço uma previsão lá que você pode trabalhar 2 horas por semana em fazer essa zine. E aí eu descrevo lá bonitinho como isso dá para fazer isso, né? Então, enfim, uma semana de 7 dias de você separar 2 horas para você fazer uma zine, dá, entendeu? Se você seguir a metodologia, planejar, pesquisar, né, dividir as etapas nesse tempo você consegue preencher. E a segunda pergunta da Ana, sim, a ideia é fazer em paralelo, né? Então, antes da primeira aula, você já vai saber o que você tem que entregar na última. Então, você vai entregar essa primeira no período de uma semana e vai pensando a maior, entendeu? Então, a ideia é exatamente de fazer em paralelo, né? E por que isso, né? Por que fazer em paralelo? Para que vocês colocarem também em prática, né, a metodologia, para entender como a metodologia te ajuda a separar e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, entendeu? Essa que é a ideia da metodologia também, você conseguir separar, né? Saber que você está num projeto você está na fase da ideia e no outro projeto você está na fase da apresentação, por exemplo, né? Então, é meio que eu quero que vocês convivam ao mesmo tempo com todas essas etapas, né? Meio que para ter tempo livre e então, tempo livre, eu não sei se eu entendi a pergunta, Ana, se você quiser talvez complementar, mas eu digo que eu faria essa questão dessa disponibilidade para esse trabalho extracurricular, né? Enfim, essa feitura, né? Enfim, então, enfim, disponibilizar ali o tempo ao longo da sua semana para que você, enfim, produza.
Ah, Rodrigo, pô, eu trabalho, eu acordo tal hora, faço tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu tô te convocando a um desafio, entendeu? Tipo assim, então eu quero que quem entre se disponibilize enfim, eu estou te pedindo uma horinha por semana para você responder uma pergunta, uma coisa que vai ser importante, enfim. Então, essa ideia de tipo encontrar esse tempo ali, né? Tipo que você possa, o tema da Zine Maior é livre, meio que passou. Então, o tema principal é o documentário, né? O Fio da Memória. O tema principal é esse documentário. Então, tipo, você pode, enfim, a ideia, né, enquanto exercício, como você o meio posso dar continuidade a uma ideia que já existe. Então, a ideia é que você, enfim, faça alguma relação, né? Faça alguma relação, enfim, dessa ideia com esse documentário, né? Até para que a gente tenha enfim, uma unidade, né? Uma unidade, enfim, dos exemplos e tal, para que todo mundo, enfim, percorra um caminho. E aí, como eu falei, né? Se você percorrer o nosso caminho proposto pela oficina, você pega esse mesmo caminho e dá continuidade ao projeto que você faz, né? Até para você poder, enfim, ter liberdade de questão de formato que eu vou meio que colocar como um parâmetro por questões técnicas. Talvez no seu projeto você não queira que seja, enfim, no papel sulfite, sabe? Talvez você queira fazer algumas outras coisas. Então, a ideia da oficina é fazer com que você, enfim, conviva com essa experiência, enfim, e faça como eu fiz, né? Como o Corte Real fez, né? Pegue isso e se aproprie, né? Pegue isso e é seu agora, entendeu? Pega, cola na parede, coloca isso no teu dia a dia e aí, enfim, aí você pode até dar um nome, se você não quiser dar um nome, ou enfim, ou só tipo pegar meio que esse conjunto, né, e trazer ele para o seu dia a dia de trabalho. Assim. Então, enfim, né, acho que tá ótimo. Não, que bom. E qualquer dúvida, enfim, gente, dúvidas como essa, sabe? Falem, sabe? Ah, como que vai ser o exercício? Como eu vou acessar, sabe? Coisas pode ser técnicas também, enfim. A gente tem um prazo de tempo aí para a gente poder trocar essa ideia, então, enfim, a gente tem aí mais 10 minutos aí para poder, enfim, trocar essa ideia, até mais, né? São 9h10, a gente tem uma margem de tempo aí para poder, enfim, arrematar, né, essas possíveis arestas da dinâmica da oficina, né? E como eu falei, tipo, ela foi toda pensada, né? Essas etapas todas para poder, enfim, tentar facilitar também, né? Sabe? A ideia não é, sabe? Como eu falei, exercício de escola, sabe? Ah, se eu não mostrar, pô, o tio vai brigar comigo. Não, sabe? Se você interpretando a legal ali a questão da metodologia, você consegue, mesmo que você não tenha concluído a sua ideia, você consegue demonstrar a sua pré-ideia, né? E como eu falei, a ideia da designologia é valorizar também esses protótipos, né? Então, talvez você, pô, caraca, Rodrigo, fiz uma ideia, acabou ficando maior do que eu queria e tal, não consegui terminar. Cara, apresenta até onde você fez, sabe? Então, a ideia é ouvir vocês, é de a gente criar um fórum de troca de ideias, de acompanhamento, de troca de referência, enfim, essa coisa que a Ana falou, né? Posso dar continuidade a projetos existentes. Então, pô, traz esses projetos e tenta criar diálogo, né? E apresenta também isso para todo mundo, né? Enfim, eu acho que isso vai ser legal. Cada um pegar e se apropriar disso, né? E a gente, nesse mês de outubro, conseguir, tipo, enfim, ter uma grande experiência de troca, de produtividade, sobretudo, né? Porque a gente tem um objetivo. Então, o curso ele é poético, ele é de explanação, mas ele também tem, tipo, objetivos e como a minha ideia, né? É trabalhar com a metodologia, né? Eu vou me preocupar também em guiar vocês nesses pontos para que a gente tenha a melhor resposta. Enfim, abro o mic aí mais uma vez para poder ouvir vocês e se não houverem perguntas também, tá tranquilo também, a Amanda quiser falar alguma coisa
espero poder encontrar vocês aí na próxima semana, no curso, enfim, interessados com todos os canais aí para vocês tirarem outras dúvidas, enfim. E estou lá no Instagram lá. Se vocês pensarem em dúvidas depois, quiser mandar e-mail também, eu posso encaminhar para o Rodrigo. Tem um tempo aí até o curso acontecer. Eu até joguei aqui no chat o link para vocês verem direitinho as informações sobre a oficina. E acho que se ninguém tiver mais dúvidas, acho que a gente pode encerrar. E aí eu agradeço. Desculpa, Amanda, dúvida sobre a lista de material, por exemplo, entendeu? Uhum. Enfim, a lista está ali super simples, mas, enfim, vou destrinchar para vocês também, enfim, colocar exemplos de marcas ali, coisas, sabe? Papel chameque simples, gente, não precisa... Rodrigo, eu quero fazer aquarela no nanquim, eu trabalho com aquarela aqui. Pô, faça aquarela no nanquim, não. Quero fazer minha zine no InDesign. Eu não vou fazer nenhum tipo de impeditivo, mas eu quero demonstrar o mais simples possível, entendeu? E esse mais simples possível ele vai ser a regra, entendeu? A regra é baixo custo. Se você quiser experimentar e quiser imprimir, fazer, enfim, a liberdade está na mão de vocês. Acho que a intenção é ser acessível, né, para geral, que é o propósito da Zine, né? Que é isso também. Exatamente. Que é o que dialoga com o propósito da Zine, que é política também. Então, acho que é isso, gente. Novamente, agradeço a presença de vocês e do Rodrigo por essa aula, né, que apresentou o seu processo de trabalho, de pesquisa, e nos deu uma palhinha do que vai ser a oficina, que começa semana que vem. Eu aproveito também para informar que hoje aconteceu o pré-lançamento do nosso projeto Brado, onde a gente convidou 5 artistas e designers brasileiros, e um deles é o Rodrigo, para criarem uma série de bandeiras com potencial político que vai ser comercializado nesse período eleitoral, né? Então, ela vai ter uma tiragem limitada. E aí está rolando uma lista de pré-lançamento que dá direito a um desconto de 30%. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês derem uma olhada. E acho que é isso, né? Boa noite para todo mundo, obrigada. Se o Rodrigo quiser dar uma última palavra. É isso, gente. Obrigado aí pela audiência de vocês aí interessados em zine, design. Enfim, nos encontramos na próxima semana. Se não, nos encontramos aí nas feiras de arte, de design, enfim. Vamos trocar ideia. Continua me acompanhando lá no Instagram. Enfim, estou preparando várias ideias aí para a gente poder trocar. Foi um prazer ter a audiência de vocês, poder trocar ideia nessa quinta-feira. Boa noite aí, um abraço. Abraço e beijinho para todo mundo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um abraço.